Começa para você, amado ouvinte da Rádio Canção Nova, mais um programa Espiritualidade Cristã. Começa também Profecia do Domingo. Nós estamos na semana da libertação e cura interior da morada de nós mesmos, daquilo que nós guardamos. João 15, versículo 26 fala assim: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando vier o defensor, eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. E aí ele fala assim, né? E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Olha o versículo 2 que ele fala do capítulo 16. Expulsar-vos-ão da sinagoga e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Eu acho estranho uma coisa muito interessante. Jesus Cristo, ele dá um nome por excelência do Espírito Santo, que sai da boca do próprio Deus, que é Cristo. Embora o Espírito Santo tenha vários nomes, vários símbolos, mas o símbolo que sai da boca de Jesus por excelência é advogado, ou seja, defensor. Acabou de falar aqui, ó, versículo 26, quando vier o defensor. E é interessante que esse evangelho, João 15, versículo 26, depois 16 e 4, ele vai falando que o Espírito Santo é defesa, mas ele fala aqui, ó, cuidado para que a sua fé não seja abalada, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vão matar vocês, ó, e aqui, ó, e virá a hora em que aquele que vos matar. Homem, que defensor é esse? É impressionante, parece uma coisa assim meio contraditória. Jesus Cristo fala do defensor, mas cadê o defensor? Sendo que nós vamos ser expulsos de sinagoga, nós vamos morrer, nossa fé vai ser abalada. Que defesa é essa que o Espírito Santo ele tem como função diante de nós? E aí que tá. A defesa de Deus, que é a defesa do Espírito Santo, não é a defesa corporal. Não é a defesa da nossa honra. Deixa eu dizer, se você quer realmente ser cristão de verdade, não espere que Deus defenda a sua honra. Não espere que Deus defenda os seus bens. O defensor, o primeiro defensor é Cristo, o segundo defensor é o Espírito Santo. O defensor para nossa época, ele não é um defensor por excelência de honra. Ele pode até defender a honra, mas essa não é a expertise dele. Ele pode até defender seus bens, mas não é a expertise dele. Ele pode defender os seus filhos, porque você, afinal, reza para que Deus e o Espírito Santo defendam os seus filhos, defenda a sua profissão, defenda a sua família. Ele pode até defender, mas a expertise, o dom total do Espírito Santo de defesa não é a defesa física, mas a defesa da fé. Porque Jesus Cristo fala aqui, ó, no versículo 27, e vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o começo. 16:1, na verdade. Capítulo 16 de João, versículo 1. Eu vos disse que estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Ou seja, Jesus disse que o Espírito de Deus é o defensor para defender a nossa fé. E é o que muitas vezes a gente não pede a defesa da fé. Não pede a defesa da fé. Se a gente for observar todos os maiores cristãos, sim, existe cristão enorme, existe cristão mediano, existe cristão medíocre. Tá? Como existia no Antigo Testamento. Até os teólogos falam isso, profeta grande e profeta menor. Os maiores cristãos, que são os cristãos que a gente tem que se espelhar, que foram os santos. E desses santos, os mártires, dos grandes são os maiores ainda. Todos esses mártires não se importaram com a defesa nem da própria vida, tanto que foram mártires. Mas com a defesa da fé, sim. Porque veja bem, irmão, se você quer ser cristão realmente, você vai morrer, você vai sofrer, você vai ter doença, você vai perder tudo, como Jó, como tantos profetas, como tantos santos que morreram absolutamente sem bens, a maioria, se não todos, sem bens, morreram sozinhos, sem família. Quantos santos saíram de suas casas, foi ser missionário em outros continentes, morreu solitário. São Francisco mesmo. São Francisco desejou
Morrer, não ter nem enterro, porque ele assim, não achava digno de ter velório. Ele quis morrer absolutamente abandonado para imitar o próprio Cristo que morreu abandonado. Cristo morreu sem pai. Por que José estava morto? Embora a palavra de Deus não fala quando Cristo morreu. Porque se estivesse vivo, ele estaria ali, ó, que era santo. Ele estaria aos pés da cruz, consolando Maria. Ele não estava lá por uma causa maior de tudo na vida, que é a morte. A morte é a maior causa que faz a gente faltar algum compromisso. Se Cristo, se Deus não deu a defesa nem para o corpo de Cristo, para nós, claro, não estou dizendo que você não vai rezar, pode você sair de viagem, você tem que rezar, filho, tem que rezar, para que Deus abençoe a viagem e te proteja. Mas Deus é especialista na proteção da fé, o que pouco nós pedimos. Para que a sua morada seja limpa, o nosso interior seja curado, nós temos que clamar a defesa da nossa fé. Repito, Deus não importa e para Deus não é importante, vai ser forte isso que eu vou falar, a cura das suas rejeições do passado. O que para Deus é importante é fortalecer você hoje, irmão. Eu falo que muitas pessoas que caminham na igreja ainda têm situações de desespero existencial e muitas vezes depressão por fatos do passado que não foram curados e nem vão ser curados. Porque isso, a enfermidade do passado, não atrapalha a tua vida e vida em abundância. Não atrapalha. O que atrapalha é você hoje, a tua fé hoje. Gozado que não existe fé passada, né? Eu posso existir história passada, mas fé passada não existe. O que existe é a fé hoje. O que importa é a fé agora. Tanto que não existe que Jesus Cristo, ele deu um exemplo muito claro no Evangelho, quando ele fala assim, olha, por exemplo, os operários da última hora, aquele que chegou na última hora, 10:06, ganhou o mesmo valor que aquele que tinha chego 7 horas da manhã e trabalhou o dia inteiro. O que Jesus Cristo está dizendo? O que importa é o agora. O agora. A fé agora. O que você fez lá atrás, ótimo. O que você faz hoje é o que te vai levar para o céu. Não adianta você ter rezado, participar de... Eu conheço um cara que não vai mais em missa. Eu perguntei para ele, mas por que você não vai em missa? Ele falou assim para mim, ó, sabe o que acontece? Eu já fui em tanta missa, eu estou em hora extra com missa. Então não preciso ir mais. Não existe isso, irmã. A fé é agora. E por isso, o que importa é agora. Morreu agora, Deus vai falar assim, como está a sua fé agora? Por isso nós precisamos pedir a cura da fé. Jesus, curai a minha fé. Deus abençoe e até amanhã.